O que são experiências anômalas de consciência? E o que elas têm a ver com transe, mediunidade, canalização, esses processos de ampliação de consciência em que se capta coisas, digamos, de um nível invisível? Pois é, numa perspectiva, da parapsicologia e de pesquisas acadêmicas nessa área, iniciamos mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, um assunto muito interessante, ele está dentro do escopo da ciência psíquica, da parapsicologia, que são os fenômenos mediúnicos, podemos dizer assim. Mas hoje aqui, obviamente, eu não vou falar numa perspectiva religiosa, já que é comum esses fenômenos no espiritismo, na Umbanda e em outras práticas aí, né? Eu vou me centrar nas questões, digamos, científicas que tentam viabilizar ou até explicar esses fenômenos. Então, segurem aí, porque é bem interessante, mesmo para quem já é médium, para quem já pratica essas coisas em um viés religioso, entender isso num nível mais profundo, mais fenomenológico, como eu digo, pode ser muito interessante, então. Mas vamos começar a falar, antes de falar sobre mediunidade especificamente, até sobre canalização, que é um formato mais moderno da mediunidade, num contexto não kardecista. É importante a gente entender o que são, basicamente, esses estados, essas experiências anômalas, né, de consciência, que envolvem estados ampliados de consciência. As duas coisas, envolvem os estados de consciência ampliados, não só alterados, que é uma coisa que amplia a consciência, não só altera, mas aí também leva às experiências anômalas dessa consciência, que tem a ver com uma fenomenologia que nós chamamos de uma fenomenologia espiritual, em alguns círculos, ou uma fenomenologia simplesmente desconhecida, misteriosa ou anômala, como se pode chamar também. Então essa é a questão que nós vamos tratar aqui. Então, experiências anômalas de consciência. A gente pode usar a sigla EAC ou até pronunciar EAC. Eu acho que fica mais interessante para vocês. Então, quando eu falar em EAC ou EACs, no plural, são as experiências anômalas de consciência. Nós já vamos ver quais são. O que elas são em geral? São, em essência, vivências subjetivas que se desviam significativamente daquilo que nós consideramos experiências convencionais e compreendidas da consciência, coisas bem comuns do dia a dia, né? Estar acordado, estar dormindo e assim por diante. Elas desafiam nossas explicações usuais sobre a realidade e a mente, muitas vezes sendo descritas como inexplicáveis ou até mesmo sobrenaturais. Isso já foi pesquisado há muito tempo, não é uma coisa nova. Inclusive o termo experiências anômalas é um termo que já existe há muito tempo, acho que quase 100 anos. E em inglês anomalous experience. É muito comum em títulos de livros em inglês com bastante frequência, então não é absolutamente nada novo, digamos assim. Mas é importante a gente fazer uma comparação entre o que seriam essas experiências anômalas de consciência com as tais experiências convencionais de consciência. Então seria ECCs, né? Tem uma diferença em 5 pontos que a gente pode considerar basicamente, que são as seguintes. Então, para ficar bem claro para vocês desde o início, né? Quanto à natureza, as experiências convencionais elas são cotidianas, são previsíveis, facilmente explicadas pelos métodos científicos atuais. Mas as experiências anômalas de consciência tendem a ser incomuns, desafiadoras, muitas vezes sem explicação científica convencional. Esse é o ponto da natureza. Quanto à percepção das experiências que a pessoa tem, no caso das convencionais, é alinhada com a realidade consensual, que aparentemente todo mundo vê, baseada nos sentidos, na lógica. Mas no caso das experiências anômalas, podem envolver
percepções extrasensoriais, visões, audições ou sensações que desafiam a realidade consensual. Aí o que se diria na ciência psi é onde entra clarividência, clareaudiência, várias percepções extrasensoriais. Quanto à interpretação dessas experiências, nas convencionais geralmente são interpretadas de forma racional e objetiva. E no caso, então, das anômalas, podem ser interpretadas como sinais, mensagens ou experiências místicas também, muitas vezes com conotações espirituais ou religiosas. Eu até diferenciaria as duas aqui. A conotação religiosa é específica, gente, é dentro de um escopo de uma religião. Quando a conotação espiritual pode ser mais ampla, até mais pessoal. Então tem diferença nessa expressão, sim. Quanto ao impacto emocional, as experiências convencionais têm um impacto variável, mas geralmente é neutro ou relacionado a emoções básicas. No caso das experiências anômalas, podem gerar emoções intensas, como maravilhamento, medo também, comumente, paz profunda ou êxtase. Quanto à aceitação social dessas experiências, as convencionais são amplamente aceitas e compreendidas pela sociedade. Mas as experiências anômalas de consciência, que incluem a mediunidade, por exemplo, frequentemente são marginalizadas, estigmatizadas ou consideradas como fruto de imaginação ou de distúrbios mentais. Olha só, embora tem pesquisas novas aí que eu vou citar aqui, que tentam tirar desse escopo de doenças mentais a questão para ficar mais fácil, gente, de se poder analisar. Mas vocês vão, obviamente, me perguntar, mas tá, você falou que a mediunidade é um tipo de EAC, ou EAC, uma experiência desse tipo, mas quais são outros exemplos de experiências, de exemplos de experiências anômalas de consciência? Vamos dar 5 exemplos aqui. Experiências fora do corpo, a sensação de estar fora do próprio corpo, observando o corpo físico de uma perspectiva externa. Muita gente já teve essa experiência, seja depois de acidentes, em coma, ou em certas circunstâncias durante o sono. Eu mesmo, quando criança, tive muitas dessas experiências, de vez em quando isso ainda me acontece. Então, isso é uma EAC. Outras são as visões precognitivas, que é a capacidade de prever eventos futuros. Bom, isso já me aconteceu, acho que eu falei em outros vídeos, desde criança. E acho que uma das primeiras coisas que eu consegui fazer nesse sentido foi prever uma inundação do riachinho, que ficava ao lado da minha casa, quando eu era bem criança, tinha acho, menos de 9 anos. E realmente aconteceu como eu tinha previsto durante a tarde. Aí, durante a madrugada isso aconteceu e realmente foi bastante impressionante. Telepatia é outra IAC. É a comunicação mental direta com outra pessoa. Bastante interessante essa capacidade, porque ela representa uma ação da mente à distância. A clarividência é outra, a percepção de objetos ou eventos distantes sem o uso dos sentidos físicos. E, por fim, que vai entrar no ponto principal desse vídeo aqui, na verdade, o contato com entidades. Entidade é um termo muito amplo, gente. Podem ser muitas coisas, Na verdade, são experiências de interação com seres espirituais. Podem ser astrais, podem ser interdimensionais. Até ETs alguns acham que podem ser, não sei. Podem ser de várias origens, já que são consciências também. Então, dentro desse lugar aqui estaria a mediunidade, a canalização, o transe. Eu falei até meditação, quase me equivoquei aqui, mas não podemos esquecer que em estados meditativos não é incomum que experiências anômalas de consciência aconteçam e pode-se ter contato com seres espirituais também. Isso é muito comum no budismo. Quando a gente diz que mediunidade é um tipo de experiência de interação com seres espirituais invisíveis, quando a gente vê que no budismo, principalmente no Mahayana, pode-se em meditação contatar seres que são chamados de bodhisattvas ou até budas ou seres mais elevados, dá na mesma, gente. Não adianta ter preconceito com isso, simplesmente só muda os nomes, mas a coisa é parecida. Então vamos ser bem sinceros quanto a isso. Mas aí vocês podem perguntar também por que essas experiências anômalas de consciência são chamadas de anômalas. Qual o motivo disso acontecer? Bom, vamos pegar 3 pontos aqui. Porque desafio as explicações científicas. Muitas EACs não se encaixam nos modelos científicos atuais e desafiam nossa compreensão da realidade. Outra é a subjetividade.
As EACs são experiências subjetivas e individuais, então tornando difícil sua verificação e quantificação. E falta de consenso, né? Não existe consenso científico sobre a natureza e a origem das experiências, né, anômalas de consciência. É semelhante aos UAP, né, os UFOs antigos, que são os fenômenos anômalos não identificados, porque podem ser muitas coisas. E sim, uma experiência anômala de consciência podem ser muitas coisas, gente. Pode ser seres espirituais, podem ser questões internas, podem ser coisas explicáveis, elas entram no mesmo escopo. Isso significa que cada caso é um caso. Então temos que ressaltar o seguinte. Primeiro que não há consenso sobre a natureza das EACs, né? Então a comunidade científica não possui explicação definitiva. Outra que elas podem ter muitas interpretações, né? E de diversas maneiras, então dependem do contexto cultural, religioso, pessoal de cada indivíduo. Então, eu que tenho muita experiência nessa área de mediunidade e de estados ampliados de consciência, sei bem como é isso, gente, porque eu desenvolvi desde a minha infância a mediunidade espírita, a mediunidade de Umbanda, canalização, me meti um pouco com o sistema mediúnico do candomblé ou das práticas africanistas, no caso especificamente o do Rio Grande do Sul, que se chama Batuque, né, que é uma forma de candomblé praticamente. Então eu sei as diferenças com os processos e os aspectos culturais e religiosos envolvidos na interpretação. Então eu entendo plenamente esse ponto. E por fim, as EACs não são necessariamente patológicas. Algumas delas podem até estar relacionadas a transtornos mentais, como o caso de pessoas com esquizofrenia, que vem um anjo ali no portão, ou não sei o que, coisas assim. Pode acontecer, é uma das características da esquizofrenia, mas não quer dizer que toda pessoa que tem essas experiências tem esquizofrenia, né? A maioria das pessoas que experimentam essas EACs são mentalmente saudáveis. Já vamos falar disso na pesquisa que tem sido feita. Elas são várias, eu vou mostrar só a mais recente. Então não quer dizer isso, gente. Então, para a gente separar o joio do trigo aí é complicado. E tem muita pesquisa ainda para ser feita nesse sentido, né? Inclusive, entrando nessa questão especificamente, tem um artigo que saiu, e que saiu em várias, na realidade em vários sites, então eu fiz uma coletânea de vários, nem é só de um, em que fala que pesquisa genética foi realizada com médiums e parentes de primeiro grau, não médiums, né? E que foi uma pesquisa liderada pelo Wagner Gattaz, que é um psiquiatra referência em esquizofrenia, que liderou o projeto. Então essa é uma pesquisa bem recente, né? E que, digamos assim, ainda tem que ser avaliada, como vocês vão ver agora, mas é muito relevante, digamos assim, o que foi pesquisado por ele e mais 2 pesquisadores nesse caso aqui. Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa, né? Bom, não é difícil para quem acredita em médiuns, né, entender que, apesar da possibilidade de uma manifestação mediúnica ser eventualmente semelhante, até um surto psicótico às vezes, se trata de situações diferentes, né? Cientes de mediunidade é uma interferência captada por pessoas de maior sensibilidade, que são os médiuns, e não uma doença, né? Mas essa não é a realidade para o universo da pesquisa acadêmica, né, que tem como ponto de partida evidências do mundo material, muitas vezes desconsiderando as experiências espirituais. Então, embora haja um percurso enorme para ser trilhado, estudos nessa direção começaram a ganhar espaço nos últimos 20 anos em especial, principalmente no campo da psiquiatria, e que poderão ampliar os horizontes no aprimoramento dos diagnósticos e tratamentos mais precisos. Quem já não escutou, né, gente, que mediunidade pode ser distúrbio mental, vale mesmo para canalização, transe, seja lá o que for, né, viagem xamânica, e não seria então uma capacidade de comunicação com algum outro nível invisível, um mundo espiritual, né? Bom, a ciência acaba de mexer com esse conceito aí. Não digo que porque ela colocou por terra, mas tem coisas aí que são avaliadas, né? Tem uma pesquisa intitulada Spiritist Anomalous Experience is not associated with psychosis, ou seja, experiência anômala espírita não está associada à psicose, que foi recentemente publicada num jornal científico internacional, o Schizophrenia Research, né, considerado de maior relevância nessa área. Foi publicado agora, há poucos meses, ainda nesse ano de 2024. E feito por brasileiros, né? Eu sei que eles têm um viés espírita, mas a forma que foi feita já é bem interessante. Então diz o seguinte:
Isso significa que o trabalho foi aprovado após o escrutínio de pareceristas expertos na área, ou seja, a famosa revisão por pares, né? É um atestado da qualidade científica do trabalho. Comemora Wagner Farid Gattaz, professor titular de psiquiatria da Universidade de São Paulo, tendo lecionado ali, né, entre 1983 e 1996 na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, considerado um dos principais pesquisadores do mundo em esquizofrenia, e, portanto, uma pessoa adequada para fazer a pesquisa. Essa pesquisa foi uma parceria, né, entre a Universidade de São Paulo e o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, em Minas Gerais, e teve ainda como autores Alexander Moreira Almeida e Mariana Costa. Bom, eu vou mostrar os três em dados momentos aqui, mas vamos começar pelo o que está chefiando o projeto todo, que é o psiquiatra, né, Wagner Gattaz. Quem é o Wagner Gattaz, gente? Qual é, então, a qualificação dele aqui? Ele é um médico psiquiatra com doutorado e livre docência na Universidade de Heidelberg, né, como falou antes, na Alemanha. É ex-professor de psiquiatria e médico-chefe do Instituto Central de Saúde Mental da Universidade de Heidelberg. Atual professor titular do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Publicou cerca de 500 trabalhos científicos, citados 20.000 vezes pela literatura científica internacional e membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências de Heidelberg, na Alemanha, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e conselheiro da World Psychiatric Association e da World Federation of the Societies of Biological Psychiatry. E um detalhe, gente, ele já foi escolhido um dos 100.000 cientistas mais influentes do mundo. Essa é uma coisa que nem está no currículo dele, mas eu pesquisando descobri. Bom, Gattaz comenta que uma de suas áreas de pesquisa é a neurociência, que procura encontrar correlatos biológicos para fenômenos mentais e comportamentais. Vários estudos têm demonstrado que médiums espíritas, e obviamente isso vai valer para médiums umbandistas, canalizadores e outros que usam esses processos semelhantes, né, gente? Tem um índice de acerto em suas predições que não pode ser explicado por motivos triviais, como fraude, obtenção de informações por outros meios, acertos por chance ou simples asserções gerais sem especificidade para os fatos em questão. Segundo o professor, que é um psiquiatra, então falando isso, né, parece existir algo mais que confere índices de acerto acima do esperado pelo simples acaso. Como os médiuns apresentam vivências em partes semelhantes às alucinações que ocorrem em pacientes com quadros psicóticos, como escutar vozes, apresentar visões ou sentir-se em contato com espíritos, fizemos esse projeto para verificar se os médiuns apresentam doença mental, especificamente quadros psicóticos que poderiam explicar suas vivências. Esse projeto é parte de um estudo maior, no qual procuramos também marcadores genéticos ou biológicos para a mediunidade. Poxa, olha como a coisa está avançando, gente, né? Isso é muito interessante. Bom, como é que foi feito isso? Os pesquisadores avaliaram 78 médiums e 62 parentes de primeiro grau sem mediunidade, que supostamente nunca desenvolveram isso, né? Com isso, os dois grupos eram semelhantes no que se refere a fatores socioculturais e econômicos, como classe social, religião, estado nutricional, oportunidades de estudo e de desenvolvimento profissional. A diferença era a presença ou não de mediunidade, observa o Gattaz. A principal conclusão é a seguinte, então: a mediunidade não está associada à doença mental, que os fenômenos mediúnicos não refletem um estado psicótico. Que maravilha poder ouvir isso, né? Além disso, médiums apresentam algumas vantagens em áreas como qualidade de vida e a progressão cultural e profissional quando comparados com seus familiares sem mediunidade. Isso sugere que a mediunidade está mais associada à saúde do que à doença mental. Os resultados da pesquisa reforçam outras pesquisas em culturas e países diferentes e desmistificam a premissa de uma associação entre mediunidade espiritual e doença mental, avalia o cientista. Como assim? É que tem outras pesquisas, que nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho, que já analisaram essas questões de mediunidade, de sensibilidade, vidência e tudo mais, né? Gattaz enfatiza que é papel da ciência explicar os fenômenos naturais e nos ajudar a compreender melhor a realidade.
Foi a ciência que explicou serem doenças, fenômenos que antes eram atribuídos à vontade dos deuses ou a causas sobrenaturais, como a epilepsia. E finaliza. O inverso pode ser verdade, sendo o papel da ciência também procurar explicações lógicas para fenômenos tidos como doença ou crendices sem base real. Essa é a meta de nosso projeto com médiums, que continuará pesquisando fatores biológicos e genéticos que possam explicar a mediunidade como uma forma mais aguçada de percepção da realidade. Olha a afirmação do psiquiatra que está colocando seus 500 artigos e tantas citações ali, no risco de perder totalmente o crédito. Mas isso é importante, que ele fez isso, obviamente, depois de se certificar de um monte de coisas. Né? Então, a grande revelação, né, é que, então, a experiência mediúnica, né, a vivência mediúnica não é um transtorno. Gente. Isso é importantíssimo colocar. Claro que nós estamos falando sempre dos casos reais, não estamos falando dos casos de fraude, que não tem mediunidade nenhuma, né, falta de vergonha na cara, nem dos casos que sejam psicóticos mesmo. Estamos falando dos casos que têm a ver com o que a pesquisa fala. Então, o primeiro estudo publicado dessa pesquisa demonstrou que os médiums não apresentaram variáveis sugestivas de transtorno mental, como desorganização, anedonia, sintomas paranoides ou impulsividade, quando comparados com seus familiares saudáveis sem mediunidade. Além disso, mostraram ter uma qualidade de vida e funcionamento semelhantes aos de seus familiares, revela Mariana Costa, médica, psiquiatra e pós-doutoranda do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. A pesquisadora comenta que os resultados sugerem que a simples presença de experiências mediúnicas não indica a existência de transtorno mental. Óbvio que não, nós já sabíamos, né, gente? Mas agora eles estão se certificando disso. Essa descoberta está alinhada com a literatura científica, que mostra que ter percepções extrasensoriais, como ver ou ouvir coisas que os outros não percebem, e acreditar em fenômenos considerados paranormais, não é por si só indicativo de transtorno mental. Ótimo. A médica conclui, né? Assim, há uma sobreposição fenomenológica entre experiências espirituais saudáveis e sintomas psicóticos, especialmente os classificados como positivos. É essencial que os profissionais de saúde mental compreendam profundamente essa sobreposição para evitar erros de diagnóstico e tratamentos desnecessários. Bom, aí vamos ver como é que foram ouvidos esses médiums, né? Foram destacados nessa pesquisa. Um dos pesquisadores super importante que eu conheço pessoalmente é este aqui. O Alexandre Moreira Almeida, né, professor titular de psiquiatria, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um dos autores da pesquisa. Eu o conheci em Porto Alegre, muitos anos atrás, e mais de 10 anos com certeza, em que acho que ele já tinha criado esse núcleo e em alguns eventos de saúde mental que eu participei ele estava e ele já falava lá por 2003, 2004 talvez, ele já falava sobre essa relação falaciosa de dizer que quem é médium tem problemas mentais. Ele disse que já estava fazendo pesquisas na época para tentar provar que isso não faz sentido. Aqui hoje, né, 2024, ele já está, digamos, no cúmulo desse processo. Então, já naquela época, ele já estava pesquisando isso e eu tive a oportunidade de assistir palestras dele sobre isso, muitos anos atrás. Ele diz o seguinte: o objetivo central é a comparação do exoma, ou seja, todos os genes que expressam proteínas em uma pessoa, dos médiums, com o de parentes de primeiro grau, não médiums, buscando genes ligados à capacidade mediúnica. Então, eles vão analisar isso, é um processo demorado, né? Não é agora que vai se definir tudo isso. O professor diz que a pesquisa buscou distinguir experiências anômalas normais das patológicas. Isso também é uma coisa até bem difícil de fazer às vezes, mas eles são mais, né, qualificados que nós para entender essas diferenças. Realizamos uma avaliação clínica e sociodemográfica de uma amostra nacional de médiuns brasileiros de destaque e os comparamos com seus parentes de primeiro grau que não apresentavam mediunidade, controlando assim as origens socioeconômicas e culturais e parcialmente as variáveis genéticas, pois esses fatores podem influenciar tanto as preferências religiosas e o envolvimento com experiências místicas, quanto a saúde mental, representando, portanto, potenciais variáveis de confusão. Né? Em suma,
O estudo fornece evidências de que os principais marcadores de doença mental estão mais intimamente ligados à desorganização cognitiva e comportamental, ao isolamento social e afetivo, bem como à impulsividade. Isso tem mais a ver com doença mental. E eles querem dizer que os médiuns, de fato, são menos desorganizados cognitiva e comportamentalmente, menos isolados socialmente ou afetivamente, e são menos impulsivos. Tem um pouco mais de autocontrole, poderíamos dizer, mais ou menos nessa linha aí. O principal resultado da pesquisa, então, foi a constatação de que experiências mediúnicas não têm nenhuma relação com distúrbios mentais. E, em especial, não têm relações com vivências psicóticas, como o próprio Wagner Gattaz, o psiquiatra, falou. Então, os médiuns apresentaram não só excelente saúde mental, comparável de seus parentes de primeiro grau sem mediunidade, como também conquistas profissionais e de qualidade de vida até um pouco superiores. Para ele, a importância maior desse estudo é para a sociedade, que ao mostrar que mediunidade não significa doença, ao mostrar que mediunidade não significa doença ou distúrbio mental. Ótimo. Isso nos motiva a pesquisar mais a fundo. Quais são as bases científicas que conferem a uma pessoa o dom da mediunidade? E o impacto desses resultados na prática está justamente em estimular a pesquisa científica nessa área. Segundo Gattaz, já estão sendo realizados pela equipe estudos de aspectos neurobiológicos que também poderiam orientar na melhor compreensão dos fenômenos mediúnicos. Aí faltou uma terceira pessoa que é envolvida nisso, que é esta pesquisadora aqui. A Mariana Abreu, pesquisadora que também é médica psiquiatra, diz tratar-se de um tema desafiador ao comentar sobre os motivos de sua escolha. A mente humana despertou minha curiosidade desde muito jovem. Sei que entender a mediunidade pode abrir novas portas no estudo da mente e da intrigante relação entre a mente e o cérebro. Ela explica que a semelhança entre médiuns e pessoas com transtornos mentais reside na descrição dos fenômenos que experimentam, como ver e ouvir coisas que os outros não podem perceber, alterações na sensopercepção e em crenças que desafiam a visão fisicalista do mundo. Isso é importante. No entanto, as diferenças são substanciais. Nos transtornos mentais pode haver desorganização cognitiva comportamental, embotamento afetivo, alterações no nível de energia e prejuízos significativos na vida diária, por exemplo. Essas características não são observadas nos médiuns, que geralmente mantêm um ótimo funcionamento cognitivo-comportamental e adequado ajuste na vida. Então a Mariana, que é pós-doutoranda do NUPES, esse núcleo de Juiz de Fora, diz esperar que essas pesquisas, junto com os estudos de diversos pesquisadores ao redor do mundo, contribuam para fornecer aos psiquiatras melhores ferramentas para diagnósticos diferenciais precisos, lembrando que as diretrizes já estão disponíveis, como a que foi publicada no ano passado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Acredito que nossa pesquisa traga dois principais benefícios para a saúde mental da população. Primeiro, evita a patologização errada e o consequente tratamento e medicação de experiências que não são patológicas. Isso faz uma grande diferença na saúde mental da população, gente? Segundo, reconhece a experiência do médium como única, permitindo que suas percepções sejam incorporadas no contexto do tratamento de saúde mental, ajudando o paciente a encontrar o próprio significado da experiência. Isso é muito bom mesmo. Segundo ela, a demonstração de que os médiums não apresentam variáveis sugestivas de transtorno mental quando comparados a seus familiares está alinhada com a literatura científica, que mostra que ter percepção extrasensorial não é por si só indicativo de transtorno mental. É essencial que os profissionais de saúde mental compreendam profundamente a sobreposição fenomenológica entre experiências espirituais saudáveis e sintomas psicóticos, ela destaca. Interessante, essa investigação toda sobre os fenômenos espirituais que eles estão fazendo. Professor titular de psiquiatria da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, então Alexander Moreira Almeida, que é o fundador e coordenador do NUPES, explica que o núcleo de pesquisa tem investigado de diversas formas as experiências espirituais. Uma das questões fundamentais é o que elas podem nos ensinar sobre a mente e o cérebro, ou seja, as experiências espirituais em si, ou o que nós chamamos aqui de experiências
anômalas de consciência, gente. Especialmente nos interessa saber como o cérebro funciona durante essas experiências, mas também e principalmente evidências de que a mente pode atuar além do cérebro. Os diversos trabalhos acadêmicos em andamento abrangem conteúdos voltados a experiências de quase morte, fora do corpo, memórias de vidas passadas, experiências mediúnicas e experiências de final de vida. Tudo isso está sendo pesquisado por vários pesquisadores pelo mundo inteiro, gente. Em todas essas experiências há relatos de atividade da mente além do cérebro, uma das linhas principais que estamos investigando. Conta o pesquisador que já em 2004 defendeu tese de doutorado pela USP sobre mediunidade e esquizofrenia, que foi o trabalho que eu assisti ele explicando quando eu o conheci pessoalmente naquela época de 2004 por ali. 20 anos se passaram e o que era um tema muito inicial, com poucas pesquisas, hoje pode ser verificado, segundo Moreira Almeida, em vários estudos não só realizados no Brasil e que se tornaram referências, como também em trabalhos acadêmicos internacionais. São pesquisas que consolidaram de modo muito claro que tanto experiências espirituais como as experiências mediúnicas não são, de modo algum geral, patológicas. São bem distintas de experiências de doenças mentais e há critérios para se fazer essa distinção. Afirma o psiquiatra que participou do grupo de trabalho para a elaboração do CID-11, que é o mais recente Código Internacional de Doenças, aí, né? Recentemente lançado pela Organização Mundial da Saúde, contendo esses critérios e já apontando a diferença entre experiências espirituais saudáveis e transtornos mentais. Ou seja, com esse CID-11 já vai ficar muito mais difícil um psiquiatra dizer que alguém que é um psíquico, um vidente, um médium, seja lá o que for, vai ser considerado um esquizofrênico. Muito mais difícil agora, né? Então é importante a gente colocar as coisas no seu devido lugar, né, gente? Senão a psiquiatria do futuro seria uma falácia, né? O Alexandre Moreira Almeida esclarece que a prática tanto da psiquiatria como da psicologia também depende da visão que se tem do que seja o ser humano. Se ele é visto apenas como fruto da atividade dos neurônios ou da influência do ambiente, sendo simples consequência e vítima impotente frente a isso, ou se o que pensa, o que sente, a alma, seja lá algo além, que sofre essas influências, mas pode tomar uma atitude frente a elas. Compara, prevendo que a compreensão da mente como algo além do cérebro vai ter um impacto muito grande, não somente na psiquiatria, mas na compreensão geral do ser humano e como ele pode se posicionar frente à vida e ao próprio adoecimento, gente. Esse é o outro ponto que a gente tem que considerar também, né? E aí, falado dessa parte do que é, né, uma experiência anômala de consciência, essa pesquisa, né, desses pesquisadores brasileiros, nós podemos falar um pouquinho sobre mediunidade nesses contextos, até canalização também. Acho que vai deixar vocês um pouquinho mais por dentro do que anda acontecendo. Então vamos falar sobre a relação da mediunidade com a ciência, né? Há estudos neurocientíficos sobre mediunidade e o transe, por exemplo. Estudos neurocientíficos recentes têm investigado as bases cerebrais dos estados de consciência entre médiuns e indivíduos em transe. São estados geralmente chamados de alterados, mas na verdade são ampliados, né? Uma pesquisa notável de Pérez, em 2012, por exemplo, realizou ressonância magnética funcional, a fMRI, em médiuns brasileiros enquanto eles estavam em estado de transe psicográfico, escrevendo sob suposta influência espiritual. Os resultados mostraram uma redução na atividade das áreas do cérebro associadas à escrita consciente complexa, como o córtex pré-frontal, sugerindo que o transe mediúnico envolve um estado de dissociação cognitiva, mas sem sinais de psicopatologia. Isso indica que, ao contrário de estados psicóticos, em que há desorganização do pensamento, médiuns em transe podem demonstrar uma forma de organização neural que facilita a dissociação e a produção de conteúdo, mesmo com controle reduzido sobre a atividade consciente. Gente, isso não só é verdade e é possível. Eu mesmo, há 20 anos, pouca gente sabe, né? Até porque não tem vídeos eu fazendo isso por um motivo pessoal, de não fazer sensacionalismo. Já trabalhei muitas vezes e ainda trabalho com mensagens múltiplas, né? Vocês imaginem, vamos dar um exemplo simples. Você faz 100 psicografias, a cada 2 minutos sai uma, dá umas 4 horas sem parar, para pessoas que você nem conhece, nunca viu a maior parte, às vezes até nem está presente ali.
E as orientações que saem não servem para qualquer um, não dá para trocar as mensagens, elas têm alguma coisa muito específica de cada pessoa que eu, Paulo, não tenho como saber. Eu apenas me coloco, né, com um processo psíquico de recepção daquilo que vier e funciona. Há 20 anos que funciona, gente, só para vocês terem uma ideia, está dentro desse esquema aí ali, digamos assim, em vez de simplesmente atribuir isso a alguma coisa de entidades, ainda que possam haver entidades envolvidas nesses processos, eu acho que tem muito também de uma capacidade psíquica natural do ser humano. Então nós temos que pesquisar exatamente essa capacidade psíquica natural do ser humano. Que, tendo ou não entidades envolvidas, é necessário a capacidade do médium, do receptor, para que alguma coisa aconteça nesse sentido. Então esse é o ponto que acho muito importante. Aí falando um pouco mais sobre mediunidade e saúde mental, né? Um outro estudo relevante foi conduzido por Seligman em 2005, que analisou as práticas de cura espiritual e mediunidade em Trinidad e outros contextos. Né? Em outros contextos. Ele descobriu que médiuns locais que entravam em estados de trânsito, provavelmente em Trinidad e Tobago deve ser algo próximo do nosso candomblé, né? Cultos de origem afro-caribenha, que a gente chamaria, né? Ele descobriu que médiuns locais que entravam em estado de transe frequentemente apresentavam altos níveis de funcionamento psicológico, ajustamento social e saúde mental. A pesquisa de Seligman sugere que em certos contextos culturais a prática da mediunidade pode estar relacionada a processos de cura e integração psicológica, em vez de desorganização mental, que é uma característica das psicopatias, né, em geral, da psicose, da esquizofrenia. Então isso é muito importante. Além disso, um estudo de Roxburgh e Rowe, de 2014, investigou médiums espirituais no Reino Unido, provavelmente os chamados channels, né? Que usam channeling, canalização, né? Isso, então investigou eles e a saúde psicológica deles. A pesquisa revelou que esses médiums, embora relatassem experiências de contato com espíritos, apresentavam níveis de funcionamento psicológico comparáveis aos da população geral. Esses achados sugerem que a mediunidade por si só não está associada a transtornos como esquizofrenia ou psicose, mas pode ser uma experiência complexa, multifacetada, que envolve fatores culturais e psicológicos únicos. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Os estados dissociativos, que são frequentemente associados a experiências mediúnicas e de canalização, então, né, também têm sido objeto de investigação acadêmica. A dissociação é um fenômeno psicológico que envolve a desconexão entre diferentes aspectos da consciência, como memória, percepção ou identidade. Embora alguns estados dissociativos estejam relacionados a transtornos mentais, como o transtorno dissociativo de identidade, muitos médiuns e canalizadores experimentam dissociação sem evidências de psicopatologia. Ou seja, eles notaram que pode parecer muito semelhante o transtorno dissociativo de identidade, que é a famosa pessoa com dupla personalidade ou múltiplas personalidades, né? Quem viu fragmentado vai lembrar do que eu estou falando. Eles acham que tem alguma semelhança com a dissociação da mediunidade, mas a diferença é que não tem o quadro psicopatológico. Não parece que essas pessoas são doentes nem nada. Pelo contrário, parecem mais saudáveis, né? Os médiuns. Então, só o processo parece igual, mas o resultado, a consequência é muito diferente, é considerada positiva nesse sentido. Então, o Winkelmann, em 2010, revisou a literatura sobre estados alterados de consciência e concluiu que em muitas tradições espirituais os estados de transe são socialmente sancionados e proporcionam benefícios psicológicos e sociais, com certeza. Esses estados são frequentemente associados à cura, à integração social e à resolução de conflitos emocionais, sugerindo que eles podem desempenhar um papel adaptativo em certos contextos culturais. Os estudos de dissociação em médiums e canalizadores indicam que a habilidade de entrar em estados dissociativos controlados pode ser um traço psicológico adaptativo, ou seja, evolutivamente adaptativo, permitindo que o indivíduo funcione bem em sua vida cotidiana e em suas práticas espirituais. Então, aí a gente tem que falar que a psicopatologia aí é uma falácia, né? Durante décadas, a mediunidade foi frequentemente interpretada como um sintoma de doenças mentais, como a esquizofrenia. A presença de vozes, visões, outras experiências sensoriais atípicas levava à conclusão de que esses indivíduos estavam sofrendo de delírios, alucinações,
Então, esses estudos mais aprofundados têm demonstrado que essa correlação não é tão simples, direta, que, na verdade, é falaciosa. Mas se tem pesquisado até o perfil do médium moderno nesse sentido. Qual é o perfil de um médium moderno? Vamos esquecer os processos da antiguidade, né? Pesquisas recentes têm revelado um perfil do médium que diverge significativamente dos estereótipos. Então, vamos lá. Médios, em sua maioria, apresentam 3 características muito importantes, né? Principalmente os médios modernos. Então, primeiro, o alto nível de escolaridade. Muitos médios possuem formação superior, o que contradiz a ideia de que a mediunidade é um fenômeno associado à falta de educação. Eu diria que mesmo quando não é o caso, são pessoas que leem muito, que estudam muito, que buscam muitas explicações para o seu processo, isso é uma grande verdade, sim. Outra é a boa adaptação social. A maioria dos médiuns possui relações sociais saudáveis, empregos estáveis e vida familiar equilibrada. Claro que isso é uma coisa que parece meio clichê colocar, mas pelo menos existe um certo grau de autocontrole, de equilíbrio, sim. E a baixa prevalência de transtornos mentais, como o caso da esquizofrenia. Então, estudos comparativos entre médios e população em geral, como esse que eu falei há pouco, têm demonstrado que a prevalência de transtornos mentais não é significativamente maior entre os primeiros. A experiência mediúnica frequentemente envolve estados alterados de consciência, como o transe. Esses estados são caracterizados por alterações na percepção, na cognição, na emoção. A ciência tem avançado na compreensão dos mecanismos neurofisiológicos que subjazem a esses estados, identificando padrões de atividade cerebral distintos daqueles observados em estados de vigília. Opa, coisa interessante isso, gente. Ok. A canalização espiritual, né, que é uma outra forma de mediunidade, né, o processo pelo qual o médium acredita se conectar com entidades espirituais, também tem sido objeto de investigações, né, fora do Brasil, no caso, principalmente, que buscam identificar os processos cognitivos envolvidos. Então, hipóteses como a dissociação, a fantasia e a criatividade têm sido exploradas para explicar como essas experiências complexas se manifestam. Mas a compreensão da mediunidade exige uma abordagem interdisciplinar, seja a mediunidade, de umbanda, espírita, a canalização, seja o que for, né, gente? Então exige uma abordagem multidisciplinar, né, interdisciplinar, na verdade, que combine conhecimentos de psicologia, neurociência, antropologia, estudos religiosos, fenomenologia espiritual e assim por diante. Então a colaboração entre esses pesquisadores de diferentes áreas tem sido fundamental para avançar nessa área de desenvolvimento. Então, as pesquisas recentes indicam que esses fenômenos não devem ser automaticamente associados à psicopatologia. Em vez disso, eles parecem representar formas únicas de dissociação e estados alterados, ou como eu chamo, ampliados de consciência, que podem ter vários significados culturais, espirituais, psicológicos complexos. Os médios, ao contrário de indivíduos com transtornos psicóticos, tendem a exibir, então, um alto grau de funcionamento psicológico e social. Então, sugerindo que a mediunidade pode ser compreendida como um fenômeno natural e adaptativo, em vez de uma manifestação de doença mental. Claro que isso requer mais pesquisas, né? Obviamente que sim, mas é mais ou menos nesse sentido que as coisas estão se encaminhando. E falando mais especificamente, antes da gente encerrar, sobre canalização, que é uma forma de mediunidade que não acontece no kardecismo, dentro da sessão espírita, ou mesmo na Umbanda. É outra coisa, feita em separado, muito comum fora do Brasil, mas aqui também. Digamos, é uma mediunidade fora do centro espírita, vamos dizer assim, mais especificamente, para vocês entenderem. Que é chamado de canalização espiritual por alguns, né? Spiritual channeling em inglês, né? Então é mais ou menos isso. Então, para diferenciar de outras coisas em que a palavra canalização pode ser usada. Então, a canalização espiritual, prática na qual o indivíduo atua como canal para a comunicação de entidades espirituais, né? E às vezes até uma porção superior do seu eu também, é uma coisa muito colocada no tema, tem sido objeto de crescente interesse científico. As pesquisas mais recentes têm se concentrado em desmistificar a associação entre essa prática e doenças mentais, como a psicose
e em compreender os mecanismos cognitivos e neurofisiológicos envolvidos neste processo. Aliás, antes de continuar, eu vou fazer um pequeno adendo. Eu falei que, em geral, eu não exponho o tipo de trabalho que eu faço com isso, até para evitar aquela vulgarização, mas teve um caso aqui na universidade, na UDESC, né? A UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina, né? A Universidade Estadual, em que um grupo de pesquisa de estados de consciência, sabendo do meu trabalho, pediu para vê-lo, né? E que eu fizesse, então, tipo, como que uma apresentação para eles de como funciona esse meu processo de transe, já que eu tenho toda essa experiência com essas várias formas de mediunidade e tudo mais. Isso foi feito numa palestra para eles, fechada, e eles tiveram condição de avaliar à vontade. Foi feito para eles, né, o processo, e eles gostaram muito. Então, o resultado para eles foi muito positivo. Isso foi feito, acho que em 2017 ou 2018, acho que foi por aí. Talvez 2017 ainda, foi faz muito tempo já. Para vocês terem uma ideia como às vezes, né, a academia tem se interessado por essas coisas aí, né? Com certeza. Mas, por que a canalização não é necessariamente um sintoma de doença mental? Quais os motivos? Eu apresento 4 motivos para vocês. O primeiro tem a ver com as experiências dissociativas, né? A canalização geralmente envolve experiências dissociativas, né? Que é, como digo, dissociação da consciência, nas quais a mente se divide em diferentes estados de consciência. Embora a dissociação possa ser algum sintoma de alguns transtornos mentais, como no caso das múltiplas personalidades, eu falei do fragmentado lá do filme, né? Ela também é um fenômeno comum na população em geral e pode ocorrer em situações de alta emoção ou estresse também. Então não é por causa disso que a dissociação seria um sintoma de doença mental na canalização, como não é na mediunidade espírita também. Outro ponto, criatividade e imaginação. Canalização pode ser vista como uma expressão da criatividade e da imaginação humana. A capacidade de criar narrativas complexas e de se conectar com ideias abstratas é uma característica fundamental da mente humana e não necessariamente indica a presença de uma doença mental. Com certeza, com certeza. Inclusive eu mesmo gosto do feedback das pessoas para quem eu faço esse trabalho, para que eu saiba como a coisa está funcionando até dentro de mim. Outro é o contexto cultural e religioso. A crença em entidades espirituais e a prática da canalização são profundamente enraizadas em diversas culturas e religiões, principalmente por causa da mediunidade, né? O espiritismo, a umbanda e tudo. O significado atribuído a essas experiências varia de acordo com o contexto cultural e religioso em que ocorre. E sim, isso vai interferir na interpretação, gente. Eu, no meu trabalho, procuro ficar o mais distante possível de interpretações religiosas no meu trabalho, exatamente para que tenha um escopo maior, uma ampliação do meu trabalho. E também que eu possa entender o fenômeno de um modo cada vez mais científico do que religioso. E por fim, funções adaptativas, né? Algumas pesquisas sugerem que a canalização pode desempenhar funções adaptativas, né, evolutivamente adaptativas, como proporcionar conforto emocional, orientação espiritual e um senso de propósito. Agora falando um pouco sobre os mecanismos cognitivos e neurofisiológicos envolvendo isso, que tem a ver, né, que a gente usa para analisar também tanto a mediunidade quanto a canalização, é o seguinte. Primeiro, os estados alterados de consciência. A canalização, então, geralmente ocorre em estados alterados de consciência, como transe. Pode ser consciente, inconsciente, semiconsciente. No meu caso, é sempre consciente ou semiconsciente, mas tem pessoas que dizem que são inconscientes. Estudos de neuroimagem têm identificado alterações nos padrões de atividade cerebral durante esses estados, sugerindo que a canalização envolve redes neurais complexas. Então não tem nada a ver com fraude isso, gente. Né? Nos casos que não são fraude, obviamente. Outra questão é da plasticidade cerebral. A prática, então, da canalização pode levar a mudanças na estrutura e na função do cérebro, que é um fenômeno conhecido como plasticidade cerebral. Olha só que interessante isso, a prática regular, né, nesse caso. Essas mudanças podem facilitar a experiência da canalização e a comunicação com entidades espirituais. Eu acho que faz tanto sentido, porque no começo do meu trabalho com isso era mais demorado o processo, agora ele é mais rápido. Isso pode ser que a plasticidade cerebral tenha funcionado, fazendo com que se chegue naquele estado com muito mais rapidez. Isso também acontece na meditação, gente. Isso foi identificado, que
A prática regular da meditação pode levar a estados cada vez mais profundos e que se atinge de modo mais rápido. Isso também tem a ver, acho que está tudo dentro do mesmo escopo aí. Né? Então todas as pesquisas sobre canalização e mediunidade também são aplicáveis às da meditação e vice-versa. Eu acho que tem tudo mesmo uma relação aí. E por fim, a sugestionabilidade. A sugestão e a expectativa desempenham um papel importante na canalização. A crença na possibilidade de se comunicar com entidades espirituais pode influenciar a percepção e a interpretação das experiências. Sim, principalmente nos contextos religiosos, mediunidade, transe e tudo mais, né? Ocupação, como se diz no candomblé, seja lá o que for. Por isso que eu evito muito esses elementos religiosos para poder fazer o máximo a pesquisa, e eu digo que eu transformo o meu próprio trabalho numa pesquisa, para que então eu não seja, digamos, presa de algumas armadilhas nesse sentido. Mas as pesquisas, né, sobre isso têm suas limitações, como a dificuldade em definir o que é, medir, tem o viés cultural e religioso, que é uma influência que às vezes dificulta a objetividade dos resultados na pesquisa, tem as questões éticas, né, que no caso teria a ver com a manipulação de crenças religiosas, a própria proteção dos participantes, né? Que é um outro ponto também, né? Que é o que eu chamo, então, um dos motivos de eu evitar certas exposições. Não é só quanto a mim, não, expor as pessoas que estão também trabalhando ali, né? Então esse é um outro ponto, realmente concordo plenamente. Mas quais são os fatores que predispõem as pessoas a essas capacidades, canalização entre elas, né? A própria mediunidade em si, né? Isso é bem complexo. Claro que não tem resposta definitiva, mas tem alguns fatores que podem ser psicológicos e biológicos, fatores sociais e culturais e outros fatores também. Vamos lá. Quais são os fatores psicológicos? Personalidade. Então, pessoas com alta sensibilidade, empatia, intuição, forte conexão com o espiritual podem ser mais propensas a esses fenômenos de transe, mediunidade e canalização. Experiências de vida, né? Traumas, perdas significativas, experiências místicas, que foi uma que eu tive quando criança, podem desencadear uma busca por significado e conexão espiritual, facilitando a abertura para essas capacidades. Crenças e expectativas. Então, uma crença firme na existência de entidades espirituais ou do espiritual em si, né, na possibilidade de comunicação com elas, aumenta a probabilidade de experiências desse tipo. Imaginação e criatividade, né? Pessoas com imaginação vívida, habilidades criativas, podem ser mais capazes de construir narrativas complexas e de se conectar com ideias abstratas que são características comuns à mediunidade, canalização, o transe e tudo mais. Esses são os fatores psicológicos. Mas tem fatores biológicos? Tem. Primeiro tem a ver com neurofisiologia. Alterações nos neurotransmissores e na atividade cerebral podem influenciar estados alterados de consciência, como o transe, que também é comum na canalização. Né? Então, isso já foi pesquisado algumas vezes, né, pelos cientistas, analisando médiums, meditadores, canalizadores. Outro fator biológico é a genética. Embora não existam genes específicos para esses fenômenos, né, para essas capacidades, não tem um gene da mediunidade, por exemplo, a genética pode influenciar a predisposição para certos traços de personalidade e características cognitivas que facilitam essa experiência. Mas também, né, tem os fatores sociais e os fatores culturais. Né? Por exemplo, tem o contexto familiar e social. Então, crescendo num ambiente que valoriza a espiritualidade, né, e práticas como a meditação, a oração, a conexão com a natureza, pode aumentar a probabilidade de desenvolver habilidades de canalização. Tanto que eu tenho oportunidade ao longo da minha vida de acompanhar grupos mediúnicos de vários tipos, sejam umbandistas, espíritas ou outros, e os filhos desses médios, como são criados, gente. Qual é o contexto em que eles são criados e como eles veem o espiritual. Muito interessante esse ponto, realmente. Participação em grupos espirituais. A interação com outros médiuns, né, e a participação em grupos espirituais podem fornecer suporte, orientação e um ambiente propício para o desenvolvimento dessas habilidades. E a cultura e a religião. Né? Crenças culturais e religiosas que valorizam a comunicação com o mundo espiritual podem facilitar a experiência de mediunidade, canalização, transe, seja lá que não se dê. Tem outros fatores, por exemplo, prática e treinamento. Né? A prática regular de técnicas de meditação, visualização, relaxamento pode aprimorar essas habilidades.
Isso eu sempre falo. Até nos cursos de mediunidade, estados ampliados de consciência que eu ministro de tempos em tempos, eu falo sobre isso. Experiências de quase-morte pode ser um outro fator. Algumas pessoas relatam ter tido experiências de quase-morte que as tornaram mais abertas à ideia de uma vida após a morte e à comunicação com entidades espirituais. Já encontrei pessoas que passaram por tais experiências e dizem ter visto entidades espirituais desse outro lado aí. Já trabalhei com essas coisas também. E o uso de substâncias, por fim, né? Algumas substâncias psicoativas podem induzir estados de consciência que facilitam essas experiências mediúnicas em geral, né? Embora o uso de substâncias para fins espirituais seja controverso, né, gente, e possa apresentar riscos, então cuidado. E aí é importante ressaltar que não existe um único fator que é determinante aí, que a canalização, a mediunidade, seja o que for, não são doenças e que a experiência é subjetiva, gente. Então pode ser diferente de uma pessoa para outra e não dá para a gente dizer tem que ser assim, tem que ser assado. Ok? Não pode ser dessa forma. Mas aí tem os benefícios e os riscos desse tipo de prática, né? Quais seriam os benefícios potenciais, por exemplo, da canalização e da mediunidade junto, porque elas se diferenciam um pouco nessa questão? Conexão espiritual, por exemplo, né? Porque muitos praticantes eles relatam uma sensação profunda de conexão com algo que é maior do que eles mesmos e que a interpretação vai variar de acordo com questões religiosas, mas que traz a eles conforto, propósito, significado de vida. Cura e bem-estar também, porque esses meios podem ser ferramentas para promover cura física, emocional, espiritual, através de mensagens, de energias recebidas, né? Várias formas. Passe mediúnico, por exemplo, é um exemplo para isso, né? Autoconhecimento é um outro potencial, porque através desses meios os indivíduos acabam obtendo alguns insights sobre si mesmos, seus desafios, seus potenciais, e isso facilita o crescimento pessoal. Isso até pode explicar uma personalidade um pouquinho mais trabalhada. Guia e orientação. As mensagens sejam psicografadas, espíritas, canalizadas, intuídas, não importa que nome se dê, quando não são fraude, que é importante que eu diga isso sempre, podem oferecer orientação e conselhos sobre diversas áreas da vida, como relacionamentos, carreira, propósito de vida. E quanto à comunidade, essas práticas podem levar à conexão com uma comunidade de pessoas que têm interesses semelhantes, né, dando suporte emocional, próprias experiências. Mas também tem os riscos potenciais na mediunidade, na canalização, nesses processos. Quais são esses riscos? Primeiro é o óbvio, manipulação, né? O risco de você ser manipulado, seja por entidades espirituais mal intencionadas ou, o que é mais frequente, por pessoas que se passam por médiuns ou que então se aproveitam de todas as formas, né? Vide João de Deus, gente, só para vocês lembrarem. Outro potencial risco é a distorção da realidade. Então as mensagens, né, que são canalizadas, psicografadas, seja o que for, podem ser interpretadas de forma subjetiva e podem levar a distorções da realidade, influenciando negativamente as decisões e ações do indivíduo. Sim, é que tem mensagens e mensagens. Algumas são água com açúcar, gente, que tanto faz se vocês trocarem as mensagens é igual para todo mundo. Isso aí realmente não me chama atenção. O trabalho que eu faço eu evito completamente qualquer coisa próxima disso. Tem que ser o mais adequado para aquela pessoa possível. Outra questão é da dependência. Algumas pessoas acabam desenvolvendo dependência excessiva de mensagens desse tipo, né? Negligenciando a própria intuição e o discernimento. Isso eu também evito. Quando eu noto que tem alguém assim, eu já digo, olha, fica um tempinho sem nem pensar em pedir nenhuma psicografia em centro espírita nenhum, ou em lugar nenhum, ou por processo nenhum, porque você está precisando fazer a sua parte. Isolamento social. A imersão profunda no mundo espiritual pode levar ao isolamento social à medida que a pessoa se desconecta de suas relações e responsabilidades mundanas. Isso não é incomum, gente, em várias práticas espirituais, não só mediúnicas. Muito comum, é um assunto polêmico, inclusive, não fechamos questão nesse ponto, mas deve ser observado sim se esse isolamento social passa a ser patológico, ou perigoso para outros, ou ruim para a pessoa, se percebe que a saúde mental dela está se esvaindo, isso é ruim sim, ok? E por fim, a exploração financeira, que a gente sabe, né? Tem gente aí que, nesses meios mediúnicos, ou cobra um horror das pessoas, né? Engana as pessoas, até o João de Deus tinha essas falcatruas aí também. Mas muito, isso acontece muito, infelizmente, tá, gente?
Então, algumas considerações que a gente tem que fazer é o seguinte: precisa-se de discernimento, né, para avaliar a autenticidade daquelas mensagens recebidas e evitar ser manipulado, isso ajuda vocês. Busca por orientação, né, buscar orientação de, seja lá, médios, mentores, experientes, confiáveis, tem que avaliar sim. O equilíbrio, por quê? Porque essa canalização, mediunidade, deve ser integrada à vida cotidiana de forma equilibrada, né? Sem negligenciar outras áreas, como relacionamentos, trabalho e saúde. E responsabilidade pessoal, que é a responsabilidade final pelas decisões e ações tomadas com base naquelas mensagens que as pessoas recebem e tudo mais. Ok? Então, o óbvio, né, gente? Falando óbvio do óbvio, que esses meios, né, canalização, mediunidade, transe, qualquer coisa, não substitui tratamento médico para condições físicas ou mentais. Nunca, nunca façam isso. Essas práticas devem ser complementadas por um estilo de vida saudável e equilibrado. É fundamental buscar informações de fontes confiáveis, consultar profissionais qualificados para obter essa orientação. E isso é super importante vocês entenderem. A canalização como prática espiritual e experiência subjetiva, ela apresenta diversas interseções com outros processos psicológicos. Então ela tem uma interação com criatividade, com empatia, com espiritualidade. Então ver a interação, né, desses processos, dessas práticas, né, que a gente chama de experiências anômalas da consciência, com a criatividade. Primeiro como fonte de inspiração, né? Muitas vezes essas mensagens canalizadas, psicografadas, intuídas, seja lá que nome se dê, que nem sempre envolvem psicografia necessariamente, são vistas como uma fonte de inspiração para a criação artística, literária e até musical, né? A linguagem simbólica e as imagens vívidas transmitidas podem estimular a imaginação e a expressão criativa. Com certeza, eu durante muito tempo tive uma carreira musical em que a maior parte das letras de músicas que eu fiz eram por esses processos. Inclusive, o instrumental era feito estando nesses estados. Que me faziam, inclusive, para pouca gente sabe, me faziam tocar o teclado e tocar a música inteira, né, o instrumental inteiro, sem prévio ensaio, e a música era composta no exato momento em que era gravada. Isso aconteceu, eu já fiz isso bastante na minha vida. Mais de 200 composições assim. Outro ponto da criatividade é o fluxo de consciência. Então, esses processos podem facilitar o acesso a um fluxo de consciência mais livre, mais espontâneo, permitindo que ideias e imagens surjam de forma não linear, semelhante ao processo criativo em diversas áreas artísticas. E, por fim, o mais importante é a expansão da consciência, né? Então, se abrindo para esses processos, como mediunidade, por exemplo, canalização e outros, a pessoa pode experimentar uma expansão da própria consciência que pode levar a novas perspectivas e formas de expressão. É isso que a expansão da consciência deveria significar. E a relação disso com a empatia? Bom, é a conexão com os outros, né? Porque a gente vai se conectar melhor com as pessoas emocionalmente e tudo mais. Inclusive, não importa se estão vivas ou não, né? Essa habilidade de empatia pode ser intensificada nesses estados. Outra é compaixão, cura, que isso pode motivar o indivíduo a ajudar as outras pessoas, oferecendo conforto, orientação, apoio emocional. E a compreensão da própria diversidade, gente, porque ao se conectar com diferentes consciências e perspectivas, o médium, por exemplo, ou canal, como se chama, pode desenvolver uma maior compreensão da diversidade humana e das diferentes formas de experimentar a realidade. E a relação disso, né, da canalização com a espiritualidade, por exemplo? Bom, tem 3 pontos aí. Primeiro, a experiência mística, né? A canalização, assim como a mediunidade, é associada a experiências místicas, transcendentais, nas quais o indivíduo se sente conectado a algo maior do que si mesmo. A expansão da consciência, como eu falei, que permite o indivíduo explorar dimensões da realidade além do ego, e o sentido de propósito. Porque muitos praticantes desses sistemas de transe relatam um senso de propósito mais profundo e uma conexão mais significativa com o universo. Tem interações ainda muito mais complexas, né? E pode variar de pessoa para pessoa, tem as questões culturais, as crenças pessoais, as experiências de vida de cada um, isso tudo influencia significativamente nessa interação.
Mas temos que considerar algumas coisas. A subjetividade desses processos mediúnicos, né? A experiência altamente subjetiva, então pode ser interpretada de muitas formas por cada um. Tem a influência cultural, tem cultura, né, e religiosa também, que pode moldar a forma como as pessoas entendem e experimentam a canalização, a mediunidade, os cultos de transe e tudo mais. E tem os riscos e benefícios dos quais eu falei, né, agora há pouco. Como qualquer outra prática espiritual, e não só as espirituais, né, gente, tem muitos tipos de questões nesse sentido aí. Então, seria uma capacidade que nós teríamos naturalmente? Eu particularmente acredito que sim, mas é o que a ciência está buscando confirmar. Seria também uma capacidade adaptativa ou da própria evolução da humanidade, considerando que a gente aceite que a mente tem ação à distância? É bem possível que sim. Então eu já estou envolvido com isso desde a infância, não só do ponto de vista fenomenológico, com as experiências que eu tive, quanto com o estudo disso, muitos livros e assistindo muitas coisas, então acredito que sim. Talvez algumas pessoas imaginem eu assim quando criança, né? Não tem nada a ver. Não era assim, não. Nada próximo disso. Mas para encerrar, pessoal, as experiências, né, anômalas de consciência são parte da fenomenologia da consciência e da filosofia da mente. E não devem ser objeto de preconceito, mas de um estudo sério por parte da ciência. Quando retiramos os elementos religiosos dessas manifestações, ainda resta algo, e que fica dentro das percepções extrasensoriais, do escopo da parapsicologia, e não do espiritismo, do espiritualismo ou de outros. Ela vai além, mas isso é bom, isso não é um problema para as religiões. Pelo contrário, o que indica exatamente o que eu quero falar para vocês, que alguma coisa existe que está além do escopo religioso. Tem a ver com a fenomenologia da própria natureza, né, das coisas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, gente, curte esse nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, se tornar membro do nosso canal nos honra muito, gente, muito mesmo. Quem quiser fazer um valeu demais, também agradeço muito. E se gostarem e fizerem um pix de apoio para ajudar o nosso canal, nos ajuda ainda mais, gente. Agradeço mesmo. Através da nossa chave pixpaystackle@gmail.com. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês quiserem nos dar, gente. Puderem nos dar também. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram, @paystackle, o Threads, Paystackle, o Blue Sky é o mesmo, é Paystackle também. TikTok, paulo.stackle, o X, _Paystackle, youtube.com, @paulostackle, facebook.com/canal Paulostackle e o meu e-mail paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E era isso que eu tinha para hoje em mais um episódio de nossa playlist Realidade Paralela. Até a próxima, pessoal. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.